Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, hoje vamos falar do personagem bíblico que está lá em Atos capítulo 8. Se chama Simão o Mágico, né? Um homem que era mágico, fazia mágicas em Samaria, né? O nome dele era Simão. Vamos ler aqui o que fala a partir do versículo 8, do capítulo 8 de Atos. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, assim, tamanhas foram as ilusões que ele apresentou ao povo, que o povo começou a aderir a ele, ou seja, ele começou a ser muito popular, muito seguido pelo povo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens e mulheres. Porque naquele momento, Felipe foi para Samaria evangelizar. Ele começou a evangelizar o povo de Samaria e curar pessoas, né? Expulsar demônios, né? Então, existiam sinais, né? O Espírito Santo estava fazendo com que o Felipe fosse instrumento de Deus aí para curar pessoas e expulsar demônios, libertar o povo, né, do maligno, e ele pregava a Cristo, a Jesus Cristo, e com isso o povo começou a tirar o foco do Simão mágico e começou a seguir a Filipe, a ser batizado, a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O que aconteceu? O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Então, aqui a gente vê uma pessoa oportunista. Por que ele aderiu à fé? Será que é porque ele realmente entendeu quem é Cristo em sua vida e aceitou a Jesus e foi batizado? Por que eu falo oportunista? Porque o texto seguinte dá a entender que ele só foi batizado, só aceitou a Jesus, só abraçou a fé de Cristo por oportunismo. Vamos ver agora aqui, a partir do versículo 17. Então, o que aconteceu? O apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles foram de Samaria quando ficaram sabendo das boas novas, né, que muita gente estava sendo convertida através de Filipe, né? João e Pedro, eles foram a Samaria para ver o que estava acontecendo e de fato enfatizaram, né, que realmente estava acontecendo isso. O que eles fizeram? Versículo 17. Então eles impunham as mãos e recebiam este Espírito Santo. Ou seja, um pouquinho antes fala que Pedro e João começaram a orar pelo povo de Samaria e eles começaram a receber o Espírito Santo de Deus, né? Começaram a receber o Espírito Santo. Existia algum sinal com isso, talvez falar em línguas, né? Que em outras passagens falam que as pessoas que recebiam o Espírito Santo falavam em línguas. Então ele impunha as mãos. Vendo, porém, Simão, olha ele de novo aqui, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha só, tá vendo como ele era oportunista? Propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, o que o Simão queria? Ele queria inovar o seu ofício de mágico, né, de ilusionista. Ele queria inovar
tendo mais ferramentas para o seu pseudo trabalho, né? Então ele queria o quê? Ele queria oferecer dinheiro, né? Esse dinheiro, com certeza, ele conseguiu através do povo que ele enganava, né? Ele queria oferecer dinheiro para os apóstolos para receber o Espírito Santo, para demonstrar poder e autoridade sobre o povo. Poder e autoridade sobre o povo. E um absurdo, claro, né? Mas essa era a intenção do Simão. Para vocês verem que nem todos que se parecem homens de Deus são homens de Deus. Nem todos que se parecem estar para ser instrumento de Deus são instrumentos de Deus. Até hoje existem pessoas como Simão Mágico. Tá cheio de Simão o Mágico por aí. Tá cheio, né? Bom, continuando, né? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então Pedro estava tão conectado a Deus, a Cristo, que na lata já falou: ó, o seu dinheiro seja perdição. Não teve nem meio termo, né? Nem quis ser simpático com Simão Pedro, né? Pô, ele poderia ajudar de outras formas com dinheiro, sei lá, né? Não. O teu dinheiro seja perdição para contigo. Guarda o seu dinheiro com você, né? Pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, né? Então, assim, ninguém compra o dom de Deus. Você pode comprar imóvel, pode comprar carro, pode comprar até pessoas, mas o dom de Deus ninguém compra. O dom de Deus vem pela graça de Deus para quem Deus quer que queira seja abençoado esse dom. Aí Pedro continua: não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pessoas que podem andar na igreja, podem até falar de Deus, né? Mas se o coração não for reto diante de Deus, ele não tem parte no ministério de Cristo. Ele é só mais um oportunista como Simão o Mágico. Aí Pedro sim fala como exortando uma pessoa que precisa realmente de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e rogue ao Senhor. Talvez seja perdoado o intento do teu coração. Pedro não falou que ele ia ser perdoado, não. Mas se ele arrepender, né, a intenção do coração dele, talvez o Senhor o perdoaria. Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, quando vem um Simão Mágico, vem com o pacote inteiro, né? Não é só a intenção daquele momento, o problema dele, que é ruim, mas a vida dele já está cheia de iniquidade. Pode observar que ele já tem pisado em terra de pecado há muito tempo, né? Isso só foi uma exposição do que o coração dele está cheio. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então, olha só, a incapacidade dele, né? Nem orar por ele mesmo, ele tinha coragem, né? Não sei se era coragem ou medo, né? Ele se arrependeu. Ele não fala: eis que estou arrependido. Ele fala: ora você por mim aí, para ver se Deus me perdoa. Então, assim, a gente não consegue julgar, né, o Simão Mágico nesse momento, como é que foi o coração, se ele se arrependeu ou não, né? Mas ele com certeza não tinha nada de proveitoso para Cristo, né? E por isso ele pediu para outras pessoas orar. Talvez ele mesmo reconhecia a sua incapacidade, né? E no final, os apóstolos, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Ou seja, eles não ficaram lá acudindo o Simão Mágico, não. Eles continuaram a fazer a obra, né? Porque muitas pessoas a gente não tem que ficar do lado, não. A gente tem que falar o que Deus manda falar e ir embora,
para continuar fazendo a obra, né? Então, Simão o mágico, quantos Simão mágicos, né, existem por aí falando no nome de Deus? Pode até ter prestígio, tem muito Simão mágico que tem prestígio, dinheiro, né, dinheiro, fala bem, tem uma retórica boa, mas o coração dele não é reto diante de Deus. Com certeza está indo para a perdição, com o seu prestígio, com o seu dinheiro, com a sua fama. Então, que possamos orar para que nós não se tornemos um Simão mágico, mas que possamos ser como os apóstolos, como Filipe, né? Que é o que começou todo esse trabalho em Samaria, de evangelização, que nós possamos ser pessoas retas, com o coração reto diante de Deus. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Se você gostou, que você possa curtir, compartilhar e se inscrever, né? Compartilhar para se propagar o Evangelho, né? Muito importante isso. E que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar a entender a intenção do coração de quem está do seu lado. Será que quem está do seu lado não é um Simão mágico? Né? Ore sobre isso. Que Deus te abençoe o seu dia, a sua noite, que Deus abençoe a sua família e que o Espírito Santo te dê um coração reto, assim como o coração dos apóstolos e dos discípulos verdadeiros de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.